Você se considera uma pessoa humilde? E segundo a palavra de Deus, você saberia dizer o que é essa humildade que Deus espera de nós? Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Amanda. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você possa se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre humildade. O que vem a ser humildade, como fazer para sermos humildes segundo a palavra de Deus. E para enfatizar o assunto, eu gostaria de ler com vocês o texto bíblico que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versos 5 ao 11, que dizem assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós temos uma aula, uma lição do que vem a ser a humildade. Jesus, ele é a nossa régua. Jesus, ele veio para nivelar tudo. Se no Antigo Testamento, e inclusive nós vimos isso no vídeo passado, de que o homem não foi possível, não conseguiu por si mesmo cumprir a lei que Deus exigia dos homens, Jesus, ele veio, ele se fez sacrifício por nós e ele veio para cumprir toda a lei, ele foi o único capaz. Então Jesus estabeleceu para nós um novo referencial. Ele é o nosso parâmetro de humildade. E aqui nesse texto de Filipenses diz que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí vem falando que, embora sendo Deus, ele não considerou que isso era o mais importante, mas antes ele humilhou-se a si mesmo. Eu vejo que nós temos, quando eu digo nós, eu digo eu, temos uma dificuldade de interpretar, principalmente alguns aspectos que nós deveríamos buscar ter nas nossas vidas como cristãos, né? Alguns atributos, por assim dizer. E a humildade é uma das mais importantes, porque ela foi o cerne de tudo que Jesus fez. A humildade dele veio assim como principal, porque se ele não tivesse se humilhado, nós não teríamos tido um redentor. Mas às vezes nós temos um conceito equivocado do que é se humilhar segundo os padrões bíblicos. Ninguém gosta de ser humilhado, mas o que vem a ser humilhado? Recentemente eu li um livro chamado Humildade, né? A Beleza da Santidade, que em uma das frases desse livro, o autor Andrew Murray, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas ele diz o seguinte: a humildade, o lugar de inteira dependência de Deus, é o primeiro dever da criatura e a raiz de toda boa qualidade, pois possibilita o homem a receber o poder e o agir de Deus constantemente. Da mesma forma, o orgulho ou a perda dessa humildade é a raiz de todo pecado ou todo mal. Então aqui, nessa breve descrição dele sobre humildade, sobre orgulho, que são opostos entre si, nós já temos uma boa noção do que é a humildade. A humildade, ele constrói esse pensamento ao longo de todo o livro dele, e nós vemos Jesus praticando isso na vida dele terrena. A humildade, ela é um esvaziamento completo de si mesmo, da nossa independência e a nossa inteira dependência de Deus. É nós entendermos que nada somos, que não somos capazes de fazer, de que não temos força pela nossa própria força, senão o Senhor. A humildade, ela é o esvaziamento completo de quem nós somos,
nos fazermos nada para que Deus possa ser tudo em nós. Jesus, ele era Deus. Então, se ele era Deus, ele era plenamente capaz de fazer tudo pela sua própria força. Mas, deliberadamente, ele se esvazia de toda a sua glória, de todo o seu poder, para que o Pai o encha, para que ele seja revestido do poder de Deus, para que então a glória, todo o poder manifestado através dele seja dado a Deus em reconhecimento. E para nós, essa é uma grande lição de humildade, porque quando nós não dependemos de Deus, nós tiramos o mérito dele e ficamos com o mérito. Nós deixamos de dar honra a Deus para ficar com a própria honra. Então, enquanto seres humanos, enquanto criaturas, nós corremos um sério risco de sermos orgulhosos, né? De perdermos essa humildade e daí todo o pecado ser gerado através disso. Da mesma forma como toda boa qualidade nasce através dessa humildade. A humildade, ela é como se fosse um recipiente, onde nós esvaziamos esse recipiente, que seríamos nós mesmos, para que ele fosse preenchido com todas as boas obras de Deus, com todas as qualidades e os atributos que Deus vai colocando em nós. Mas, se nós não esvaziamos esse recipiente, que somos nós corremos o risco de sermos orgulhosos. Então, é isso que o autor, assim, de maneira principal, é o que ele trata no livro dele. Mas ele chamou a atenção para uma outra questão sobre a humildade que eu nunca havia prestado atenção. E essa reflexão se dá a partir da leitura do livro de Mateus, no capítulo 8, quando aquele centurião, ele demonstra uma tremenda fé. Eu vou ler aqui para que a gente possa ter um entendimento melhor. Mateus 8, dos versos 5 a 13, dizem o seguinte: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentaram à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Aqui nós vemos uma demonstração de fé. Mas o que isso tem a ver com humildade? A fala desse centurião admirou Jesus. Na verdade, não a fala, a fé dele. Mas a fala dele demonstra não apenas uma fé genuína, mas uma humildade sem igual. Ele diz o seguinte: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Em primeiro lugar, ele reconhece a grandeza de com quem ele estava falando. Ele reconhece que ele não era ninguém comparado a Jesus. Ele sabe que Jesus era o Messias e que Jesus tinha todo o poder e que Jesus não precisaria estar presente fisicamente num lugar para que uma ordem dele fosse obedecida. Então, com essa história nós aprendemos que até mesmo para ter fé nós precisamos ter humildade o suficiente para reconhecer: Senhor, eu não consigo, eu não posso fazer, eu não dou conta e eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Então basta uma palavra sua que um paralítico volta a andar, que um morto pode ressuscitar, que uma estéril pode dar à luz. Para ter essa fé genuína que faz Jesus se admirar, com essa fé é necessário que sejamos humildes. Aqui no livro que eu citei, existem muitos insights muito interessantes e fica a dica para vocês. Depois eu vou deixar o título do livro certinho, a capa do livro, para caso alguém tenha interesse.
Mas ele vem construindo esse pensamento, né? Ele vem construindo esse pensamento de que nós precisamos nos humilhar, mas não nos humilhar de maneira como o mundo enxerga a humilhação, que é você servir de capacho para alguém, mas é se humilhar, de se esvaziar. Se a humildade de Jesus foi a nossa salvação, a salvação dele deve ser a nossa humildade, né? Porque sem humildade não há fé, não há amor, não há alegria, nem força nas nossas vidas. A humildade é o único solo onde as graças se enraizam. A falta de humildade é a explicação para cada defeito e fracasso na vida cristã. E isso nos faz pensar que, às vezes, nós não reconhecemos o lugar de Deus de verdade, né? E como nós perdemos a oportunidade de vivermos uma vida além, mais abundante no Senhor, porque às vezes nós queremos reter a glória que é dele para nós. Desculpa o barulho, gente. Então, às vezes, nós queremos reter uma glória que não nos pertence por falta de humildade. Ele diz assim: Deus nos criou como seres racionais para que, quando formos convencidos pela verdade, estejamos prontos a obedecer. E aí, a humildade, o conceito de humildade é algo bem simples, porque a humildade é simplesmente reconhecer a verdade de sua posição como criatura e ceder a Deus seu legítimo lugar. Então, o conceito de humildade, ela é simples. É reconhecer a nossa posição de criatura e dar lugar a quem de fato ele pertence. E a falta de humildade é a raiz de todos os nossos pecados, assim como a humildade é a raiz de todas as qualidades e atributos que só o Senhor pode colocar dentro de nós. Sabe, que nós possamos meditar sobre isso, que nós possamos, para além de meditar, exercitar a humildade, que é algo diário. Todos os dias nós precisamos nos submeter ao Senhor em humildade, para que o Senhor vá acrescentando em nós aquilo que nos falta, para que o Senhor vá tirando de nós aquilo que não nos pertence enquanto filhos de Deus, e que nós possamos reconhecer que somos filhos de Deus, mas que somos criaturas, sabe? Feitas por um Criador, a quem é devida a honra e a quem é devida a glória. Que não busquemos para nós a glória que pertence somente ao Senhor, que tudo que fizermos possa refletir isso, sabe? A nossa humildade diante daquele que nos criou. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que ele tenha abençoado sua vida, e se você se sentiu abençoado por essa mensagem, que você possa compartilhar com outras pessoas. E é isso. Fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!